dia a todos. Vocês já sabem meu nome, Paulo Rezende, superintendente da área de fomento e novos negócios da FINEP. Vou dizer para vocês que é muito complicado falar depois de duas pessoas tão fundamentadas na crítica e nos apontamentos sobre desafios e limitações para se discutir inovação no Brasil. Felizmente, a FINEP não pode olhar para problemas. A FINEP tem que olhar o futuro. Eu faço parte da principal instituição de Estado que discute inovação no Brasil. E é esse o discurso que o empresário e o pesquisador têm que compreender. Quando se fala em inovação no país, a FINEP está sempre disposta, obviamente, em parceria com o BNDES, em algumas ações, nosso parceiro em programas integrados, em outras ações, mas o nosso core business, a nossa razão de existência é promover ciência, tecnologia e inovação no país. Inovação, eu ia usar a apresentação, mas eu vou falar um pouquinho de improviso, porque o tempo é pouco. Prometo que a apresentação vai estar disponibilizada pela organização do evento e vocês vão ter o meu contato. O último slide eu faço questão de mostrar que é onde tem meus dados de contato e você pode me procurar a qualquer momento após o evento. Mas já aqui no evento, vocês podem conversar comigo agora, na parte da tarde eu estarei aqui. Tenho alguns momentos de retirada para atender empresários inovadores, pesquisadores inovadores, mas estarei aqui até o final do dia. Queria falar para vocês uma coisa. Inovação tem a ver com criatividade. Isso já foi falado desde o começo. Queria mostrar esse folder da FINEP. É um folder que explica, em linhas gerais, como funciona a instituição que eu represento. Formato pouco usual. Isso é inovação. Inovação é testar novos formatos, é formar novos diálogos com aquele que precisa do nosso apoio para investir. Quando a gente fala em investimento, em ciência, tecnologia e inovação, ele pode ter várias formas e instrumentos. Ele pode ser o crédito, que já foi citado e criticado. Ele pode ser a subvenção econômica, também lembrada muito bem. Ele pode ser participação acionária das empresas. Ele pode ser investimento via fundos. Não importa o perfil e a natureza da organização que quer inovar, que quer desenvolver ciência, tecnologia e inovação no país. A FINEP tem a missão de trabalhar com vocês, de ter um relacionamento aberto, de ter uma conversa que vai muito além da mera apresentação de informações no site. Obviamente, mesmo esse folder inovador e outras experiências da FINEP podem estar sujeitos a erros. Apesar da crítica relacionada às constantes mudanças dos programas e ações da FINEP, estrategicamente falando, é importante para a FINEP mudar constantemente. O próprio folder que eu apresentei já tem algumas informações desatualizadas. Por quê? Porque toda vez que se identifica uma demanda de um cliente nosso, e essa demanda é compatível com o potencial de apoio que o governo pode e deve dar para quem quer investir em ciência, tecnologia e inovação, a gente muda um pouquinho uma linha de crédito, a gente oferece um instrumento novo. O dia 14 de março, que foi citado pelo Paulo Moll, foi um dia muito importante porque foi aquele no qual se divulgou o Plano Inova Empresa. O que é o Plano Inova Empresa? É um comprometimento público do governo federal com quem quer desenvolver o país. É isso que ele fala. A essência desse plano é exatamente dizer que você, que deseja inovar, pode e deve procurar o apoio público para isso. E ele estabelece algumas inovações. Sempre inovando. Ele estabelece o conceito de porta única para o acesso a determinados apoios. Então, a FINEP, em parceria com o BNDES, em parceria com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional do Petróleo, com várias outras instituições, as fundações de amparo à pesquisa, os bancos estaduais e regionais de desenvolvimento, ela tem implementado sistematicamente novas formas de apoiar aquele que deseja desenvolver a sua tecnologia, que desenvolver o país. Eu poderia falar aqui sobre todo o Plano Inova Empresa, mas eu não vou fazer isso novamente. Eu vou falar sobre experiência. Inovação experimentar. O risco, que foi tantas vezes citado aqui, ele está presente até na própria ação da FINEP. À tarde vocês vão ter uma palestra muito boa
do meu presidente, Glauco Arbix. Obviamente, eu não poderia deixar de destacar que ela é muito boa. Mas, entre outras coisas, ele vai falar sobre o compromisso público da FINEP de, nas próximas semanas, implementar um modelo de análise do seu desejo do investimento em inovação, que vai te dar uma resposta objetiva em 30 dias. Qual é a fundamentação disso? Indicadores internacionais de ciência, tecnologia e inovação. E a necessidade do agente público de entender que o setor empresarial e outros setores relevantes do país têm um tempo próprio, que deve ser respeitado. Não só esse tempo, mas a própria linguagem. Eu poderia dedicar o resto do meu tempo agora a explicar para vocês toda a teoria, as linhas de enquadramento, a natureza dos instrumentos. Na minha opinião pessoal, posso estar errado, mas na minha opinião pessoal, seria desperdiçar essa oportunidade maravilhosa de falar sobre relacionamentos. Por que a FINEP estruturou uma área de fomento e novos negócios? A decisão e a resposta, a justificativa da existência dessa área é só uma. A FINEP quer reafirmar continuamente o seu compromisso com o seu cliente, seja ele quem for. É por isso que há uma área de fomento em novos negócios. É por isso que eu tenho a obrigação, frente à minha empresa e frente ao governo, de alertar vocês, sim, que nós temos algumas limitações no apoio à inovação, à ciência, à tecnologia, mas que você não deve se intimidar quando quiser saber como a FINEP funciona e como você pode obter o apoio dela. É para isso que eu estou aqui, como eu falei no último slide, vai ter o meu contato. Peço a vocês também que me procurem. E aí eu vou ter que complementar essa frase com uma quebra de protocolo, mais uma inovação, que é: inovação é disposição para conversar. Nós temos aqui no auditório, e eu vou pedir que levantem o braço para se identificar, alguns representantes da FINEP. Por gentileza. Nós temos ali analistas do nosso escritório de São Paulo, nós temos uma assessora da presidência, nós temos uma representante da minha equipe de fomento, nós temos aqui... Calixto, você é de que área? Nós temos representantes de outras superintendências técnicas. Por quê? Porque o nosso compromisso com vocês não pode se limitar a um slide PowerPoint. Então, nós precisamos conversar. Nós precisamos ter disposição para ouvir você, cliente atual, cliente potencial da FINEP. Porque esse mecanismo de feedback é que vai fazer com que a FINEP justifique a sua posição no Estado. Já foi citado aqui, acho que pelo próprio Musi, a voz das ruas deve ser ouvida, o clamor público. E qual é o clamor público que a gente escuta no setor empresarial e nas entidades que corajosamente o defendem? Queremos melhores condições, queremos mais recursos, queremos instrumentos adequados à nossa realidade. O compromisso da FINEP é esse. Senhores, isso não é um discurso vazio. Vamos falar mais uma vez sobre inovação. Inovação pressupõe mudança na linguagem. Novas formas de se comunicar estão associadas à inovação. Pensar em marketing na hora de desenvolver, isso é inovar, isso é estar dentro desse caldo da inovação. Vocês estão vendo lá fora, tem alguns totens onde tem uma ferramenta chamada ClickFinep, que também está disponível no nosso site, www.finep.gov.br/ClickFinep. Esse é o endereço. Pois bem, com todas as limitações que uma inovação pode ter, considerem ela como um protótipo, mas lá você, público da FINEP, consegue em 3 cliques ter uma informação de como é que nós vamos te apoiar a desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Quem tiver seus tablets e smartphones conectados, nesse momento, pode testar. A ferramenta existe, ela está funcionando. Isso não é um discurso vazio. Eu podia mostrar para vocês aqui no meu smartphone, mas eu, infelizmente, não vou ter a oportunidade de circulá-lo de mão em mão. O próximo aprimoramento do ClickFinep. Cada um de vocês vai poder, em alguns dias, acessar essa ferramenta e simular um financiamento.
Assim como você faz quando você quer comprar um imóvel e depende do apoio de um banco, no site da FINEP você vai poder simular o financiamento. Você vai dizer em linhas gerais o que você quer fazer, você vai dizer quanto custa o investimento total, e a FINEP vai te dizer, olha, o que você quer fazer tem uma linha específica de apoio, com uma taxa tal, com uma carência máxima de tanto, cobertura de tanto. A sua primeira prestação em período de carência vai ser essa, a última de carência vai ser essa, a primeira de amortização vai ser tanto, a última vai ser tanto. Por que isso? Porque nós descobrimos, conversando especialmente com o setor empresarial, mas com todos os públicos, porque a gente não pode esquecer da importância das universidades e demais instituições de pesquisa, que tem 4 perguntas que todo mundo quer fazer quando tem contato com a FINEP. Então, o primeiro contato sempre é marcado por 4 perguntas. O que é FINEP? É engraçado, né? Mas eu preciso admitir, talvez a gente, ao longo da história, tenha tido alguma deficiência em comunicar a importância da nossa missão no apoio ao teu desenvolvimento, ao teu investimento. Por isso que a primeira pergunta, normalmente, é o que é FINEP. A segunda pergunta, o que você me oferece? Que instrumentos você tem? Que produtos financeiros você disponibiliza para mim? A terceira pergunta é, onde você tem escritórios? Porque confiança é tudo. Para estimular a inovação, eu preciso primeiro que você acredite na minha possibilidade de investir no teu sucesso. Então, o empresário pergunta, onde você tem escritório? Você tem escritório no Rio? Tem escritório em São Paulo? Para essas 2 cidades, nós temos a grata alegria de dizer que sim. Mas a FINEP não pode ser só isso. É por isso que ela tem implementado programas em parceria com bancos estaduais e regionais de desenvolvimento para descentralizar o seu crédito. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, é a Desenvolve São Paulo que faz isso. Na região sul, a gente tem o Banrisul, BRDE, temos outros bancos que estão operando no Brasil inteiro, e a expectativa da FINEP é que até o final do ano a gente consiga descentralizar o crédito para micro e pequena empresa, e até em alguns casos para média empresa, para todo o território nacional até o final do ano. É uma mudança na nossa prática? É uma mudança. Esperamos que dê certo? Com certeza. Acreditamos que vai dar certo. Nós estamos convidando vocês a, especialmente os pequenos empresários, alguns já me consultaram lá fora, a conhecer o produto, o InovaCred, que é o de crédito, o Tecnova, que é o de subvenção econômica. A quarta pergunta, só para fechar, antes de eu entrar na apresentação, é quanto custa? Essa quarta pergunta, o simulador de financiamento responde. Por isso a importância dele. Se quer rapidamente, eu não posso deixar de falar do país que eu tenho orgulho de ter como meu e para o qual eu contribuo, humildemente, na minha função atual de agente de superintendente de fomento de novos negócios. Nós temos números que, do ponto de vista estatístico, mostram uma grande nação. Mas nós temos problemas e limitações também grandes. O que eu peço para vocês é, em respeito a esse grande país que nós estamos construindo no dia a dia, procurem a FINEP, quando vocês quiserem investir em inovação, em ciência e tecnologia. Tragam seus problemas. Aonde for possível, nós vamos apoiar o teu investimento e o teu sucesso. A nossa visão de futuro é transformar o país por meio da inovação, mas, obviamente, a gente não vai fazer isso de maneira isolada. Isso não é uma agenda heróica. Isso é um compromisso de Estado. Por isso, o BNDES é nosso parceiro em alguns programas integrados, na área de saúde, na área de apoio ao setor sucroalcooleiro, na área de energia, em outras áreas. Não vou falar muito sobre o BNDES, senão eu desmereço a importante presença da Helena nesse evento. Só quero que vocês lembrem isso. Esse país continental depende de alguém comprometido em transformá-lo por meio da inovação. Vou passar a conceituação, vou pular isso aqui e vou fazer uma menção. Acreditam a origem desse comentário, dessa relação, ao ministro Osiris Silva. Talvez eu tenha hoje a oportunidade de confirmar se é dele ou não.
a diferença para a gente estipular um valor em dólares, a relação entre o peso de circuitos integrados de soja e de minério de ferro é uma relação que pode chegar a 13.090 para 1. Ou seja, o valor, a riqueza que eu consigo trazer para o meu país, por meio das empresas, com 1 tonelada de circuitos integrados produzidos aqui, é equivalente ao valor que se obtém com a venda de 3.745 toneladas, 1.000 toneladas de soja e 13.090 toneladas de minério de ferro. É por isso que inovação importa. É por isso que nós temos a missão de promover a internalização de competência tecnológica dentro de empresas e de fomentar a geração de redes que podem compartilhar conhecimentos e investimentos para inovar. Aliás, o Bruno Rondani estava falando com ele antes da palestra da alegria que eu tenho em reencontrá-lo, porque quando foi promovido o primeiro seminário relacionado à inovação aberta, nós nos conhecemos. E eu respeito muito o trabalho dele. As áreas prioritárias: defesa aeroespacial, tecnologia da informação e comunicação, energia renovável, óleo, gás e naval, saúde, desenvolvimento social e tecnologias assistivas. Essas são as áreas prioritárias, mas nós temos apoio disponível para todos os setores da matriz econômica brasileira. Falaram aqui, por exemplo, sobre a questão da inovação não tecnológica, organizacional, ok. A área de fomento convida as empresas que não se sentem adequadamente atendidas para uma conversa. Quem sabe a gente não encontra um ponto comum entre a tua atuação e a forma da FINEP apoiar. Formas de apoio, vou fazer só um comentário. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de encontrar o Gariby, que é o nosso representante da Universidade da Caltech, que vai fazer uma palestra à tarde, e conversei rapidamente com ele sobre o que é a FINEP, aquela primeira pergunta básica que todo mundo faz, né? Então, o que é a FINEP, o que ela oferece instrumentos, etc. E ele me cortou no meio de uma resposta e falou assim: investimento, vocês fazem investimento em empresas? Sim. Um dos objetivos da FINEP é estruturar até o final do ano a constituição de fundos de investimento e participação. Nós queremos que aquelas empresas que têm perfil para o apoio por esse instrumento nos procurem. Temos todo interesse em viabilizar investimento e inovação nessas empresas. Nosso instrumento de crédito, só vou falar de uma característica que faz ele ter uma atratividade grande. É extremamente flexível. É adequado à natureza do teu investimento. É rapidamente reprogramável. Por quê? Porque a inovação pode ter mudança de rumo, mudança de rota. A FINEP compreende isso e quer viabilizar apoio, mesmo com a possibilidade do risco se revelar uma alteração de curso ou a interrupção de um investimento. Nós não temos medo do risco, porque o risco é a natureza, é inerente à inovação. Essa é uma mensagem final. Se você quer inovação, a FINEP dá crédito. Concordo que o crédito talvez não seja o melhor instrumento para todo tipo de empresa, mas também tenho que defender um pouco a minha empresa, quando eu falo o seguinte: financiamento para inovação tecnológica, com uma taxa de 2,5% ao ano, carência de 4 anos e quitação do financiamento em 12 anos, é atrativo? Sim. A taxa pode estar cara, comparando com os países, com as potências mais desenvolvidas do nosso planeta, mas é atrativo? Sim. Vou encerrar pedindo 1000 desculpas. Eu não sei se eu passei do tempo, porque eu trouxe meu celular, entre outras coisas, para ver quanto tempo demoraria essa fala, e infelizmente, não dei a atenção que ele merecia. Queria encerrar essa fala agradecendo muito a atenção de vocês, feliz pelo pequeno atraso, ter viabilizado a chegada da Helena. A gente sabe que o Rio de Janeiro está terrível, tinha uma fog londrina cobrindo o Rio pela manhã, isso é característico, nessa época do ano. Eu sou da área de fomento e novos negócios da FINEP, o meu contato está na apresentação, tenho alguns cartões aqui no bolso, e só queria reafirmar pela última vez que, a despeito de qualquer limitação, a FINEP tem uma porta aberta para conversar com todos vocês e qualquer um de vocês a todo momento. Seja pessoalmente aqui no evento, por telefone, e-mail, acessando o nosso site. O nosso comprometimento com o desenvolvimento tecnológico do país, com a inovação, ele só tem sentido se vocês nos procurarem e obtiverem o apoio que vocês precisam para inovar. Ok? Muito obrigado. Desculpa o improviso e
Está de parabéns à organização do trabalho. Aliás, queria falar uma última frase. Aqui foi citado a questão da burocracia. O desafio da FINEP é provar que a burocracia estatal é um agente de apoio à inovação e desenvolvimento. Porque a gente tem que lembrar da burocracia weberiana, não daquela que a gente associa da pessoa desanimada, carimbando papel. Isso não é burocracia. A burocracia weberiana é eficiência, meritocracia, a melhor resposta, critérios fundamentados, explícitos. Eu acredito que qualquer um de vocês deseja ser tratado por qualquer instituição de governo dessa forma, de maneira rápida, eficiente, com critérios objetivos e transparentes. O compromisso da FINEP com cada um de vocês é fazer essa burocracia estatal ser o padrão no nosso relacionamento. Obrigado. Obrigada, Paulo.